Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. A sua cerveja única. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é cerveja do mês. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais descontraído. Eu vou tentar conversar mais sobre a experiência que eu tive em fazer essa cerveja aqui, que é uma APA, é uma American Pale Ale, certo? Então, a gente vai conversar aqui sobre os ingredientes que eu utilizei, certo? Tá aqui tudo um quadro, o que eu passei, a experiência que eu obtive para chegar no resultado que vocês vão ver daqui a pouco, tá bom? Eu não vou falar aqui de harmonização, eu não vou falar aqui de como você tomar essa cerveja, o momento de tomar essa cerveja, não. A gente vai focar aqui exatamente na prática, para você ver na prática. A gente já deu aula aqui de malte, de lúpulo, de levedura, dos ingredientes, aí falou como é bom você chamar os amigos para oferecer uma cerveja. E agora eu vou mostrar a cerveja, uma das que eu fiz, uma APA. Eu venho fazendo isso mais ou menos uma vez por mês, né? Normalmente é uma cerveja por mês que eu faço. Então, a cada cerveja que eu faço, eu tenho feito um vídeo desse. Tem uma já lá na geladeira esperando para o próximo vídeo do mês que vem, né? Mês de dezembro, certo? Essa do mês de novembro é uma APA, tá? E o que é uma APA? Você que gosta de cerveja artesanal, você que já é apreciador de cerveja artesanal, já deve ter ouvido falar das APAs, das IPAs, certo? Elas são irmãs, são muito parecidas. A APA, ela faz parte das famílias das Pale Ale, né? Na verdade, a APA significa American Pale Ale, certo? Ela é uma cerveja da família das Ale, certo? Que tem como característica fermentação alta, ou seja, as leveduras elas trabalham na parte superior do balde, tá? E elas trabalham numa temperatura maior do que as leveduras da Lager, que é a outra família de cerveja. E ela tem características de pouco malte, tá? E muito lúpulo, não tanto de amargor. Ela tem um amargor característico, mais do que as tradicionais, as Heineken, as Becks, as Spaten. Ela tem um amargor mais acentuado do que essas cervejas, né, que a gente está acostumado a tomar, mas ela tem um sabor de lúpulo marcante. Ela tem um sabor de lúpulo frutado, né, aquele sabor cítrico, aquele aroma, melhor dizendo, aroma marcante de certo? Então é uma cerveja que você vai sentir mais aquela cerveja cheirosa, que você pode encontrar uma APA com muito cheiro de maracujá, com muito cheiro de laranja, muito cheiro cítrico ou um cheiro mais terroso. Por quê? Porque é usado muito lúpulo no momento que a gente consegue extrair mais aroma desse lúpulo. Beleza? Então vamos começar, vamos provar essa cerveja. Eu já provei, tá? Eu vou mostrar a vocês como ela tá, para vocês verem a cor, a espuma e vamos falar um pouquinho desse resultado aqui. Beleza? Ó, vou trazer aqui para frente para vocês para poder abrir. O cheiro de lúpulo sobe. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ela tá bem carbonatada, eu vou botar devagar, tá? Uau.
Um baldezinho com gelo, né? Pra durar o vídeo todo, né? Ficar tomando cerveja quente aqui não pode, né? Olha aí o resultado. Vou tentar chegar perto aqui. Uma espuma densa. A cerveja está dourada. Por quê? Por conta do malte caramelo, vou chegar lá, tá? E exatamente aquilo que eu falei. O aroma, eu senti assim que a garrafa abriu, já veio o Cascade, lúpulo Cascade. Aqui, ó. Já veio ele. E o amargor, aquele amargorzinho um pouco mais forte do que as tradicionais, certo? Isso é muito por conta da quantidade de lúpulo que eu boto no início da fervura, certo? Dá mais outro gole aqui. É uma cerveja bem refrescante. Esse frescor também é muito característico da levedura que a gente usa, essa US05, é uma levedura das mais famosas que tem, das mais usadas. Esse estilo aqui é um estilo muito difundido nos cervejeiros caseiros, certo? O cervejeiro caseiro normalmente gosta muito de lupular a cerveja, porque é um ingrediente diferente quando você vai fazer uma cerveja artesanal. Você vai provar uma cerveja artesanal, você começa a provar, a sentir sabores diferentes, né? Uma coisa mais forte, uma coisa mais frutada, um teor alcoólico mais em cima, né? E quando você começa a fazer a sua cerveja, você vê que você altera esse sabor mais forte com o lúpulo muito facilmente. Então, no início, o cervejeiro caseiro ele tende a ficar trocando o lúpulo ali para chegar nos sabores cítricos, menos cítricos, mais amargor, menos amargor, e fica brincando ali. Eu acho que as minhas 12 primeiras cervejas foram todas APAs e IPAs. Eu acho que 90% IPA e algumas poucas APAs, né? Aconteceu comigo isso aí. Mas vamos lá. Vamos aqui. Mas vamos lá. A primeira cerveja que eu fiz, eu acho que você já escutou essa história, que eu já falei várias vezes aqui. A primeira cerveja que eu fiz foi, eu comprei um kit que ele vinha com extrato de malte. Eu não sabia o que era extrato de malte, na verdade, porque isso era uma época que eu não tinha muito conhecimento. Não era fácil encontrar na internet. Eu tive que ir atrás de livros. Ó. Esse aqui foi meu primeiro livro. Esse aqui já é mais recente, mas assim, é bem interessante. Esse aqui também é interessante. Eu tenho outros em PDF também. How to Brew, por exemplo, que ele destrincha todos os passos, né? E aí eu fui buscando, eu fui estudando, mas o que em todo o meu caminho eu fui buscando e fui estudando, mas os meus primeiros passos foi realmente começar e fazer. Eu encontrei um kit lá pronto na internet que vinha com um pó e um pouquinho de lúpulo Columbus, e foi a minha primeira cerveja que eu fiz, que foi com extrato de malte. Hoje em dia meu método é o método all grain, que é um método muito mais complexo, é um método que a gente tem muito mais resultado, mas coincidentemente eu estou falando desse método que eu fiz primeiro porque foi uma APA. A minha primeira cerveja foi uma APA, Single Hop de Columbus. Eu usei ele no amargor e no aroma. E foi feito com extrato de malte, certo? Então, vamos falar um pouco dessa APA aqui que eu fiz. Eu vou primeiro discorrer aqui com vocês quais foram os ingredientes, tá? Se você assistiu a aula passada, a gente falou de ingredientes, de insumos que são malte, a base de tudo, malte, lúpulo e levedura, tá? Até hoje eu faço cerveja com malte, lúpulo e levedura. Um a outro eu boto trigo para fazer cerveja de trigo, cevada torrada para fazer uma stout, alguma coisa assim. Mas assim, a base de tudo são esses 3 ingredientes. Não que você tenha que ficar preso a isso, tá? Definitivamente não. Você pode usar com várias coisas, inclusive colocar frutas, colocar ervas, colocar
várias especiarias, outros adjuntos na sua cerveja para obter sabor, tá? Mas essa aqui foi malte, lúpulo, levedura, tá? E foi os maltes que eu usei para uma receita de 10 litros, tá bom? Isso aqui é uma receita de 10 litros, eu não vou esquecer de colocar aqui. 10 litros, 2 quilos e 700 gramas de malte pale, que é o malte base. Normalmente a gente coloca, eu posso fazer só com malte pale, por exemplo. Foi 2.700 gramas de malte pale e 250 gramas de malte caramelo 100, certo? Que é o que dá essa cozinha mais amarronzadinha. Eu posso fazer só com malte pale. 3 quilos, botar aqui 3 quilos de malte pale. Posso, não tem problema não. Ela vai ficar um pouco mais alcoólica, porque o malte pale ele tem mais amido, no final das contas vai deixar ela mais alcoólica do que o malte caramelo. Não tem problema, eu gosto de cerveja alcoólica. Mas essa mistura que eu fiz é justamente para dar um pouquinho de sabor de malte, é quase imperceptível, mas principalmente para dar essa cor amarronzada, sabe? Eu não queria uma cerveja loura, eu queria uma cerveja um pouco mais amarronzada, mais dourada. E ela ficou assim com uma cor belíssima, essa cerveja. Realmente tá e decantou bem, viu? Eu não uso nenhum produto para decantar nada. Tem gente que usa, pode usar, não tem problema. Eu prefiro não usar, é uma questão pessoal, não tem nada demais. Mas mesmo sem usar, ela ficou bem límpida. Vou tentar chegar perto aqui para ver se vocês conseguem ver a limpidez dela. Eu estou me esticando assim porque tem uma mesa aqui na frente, viu, gente? Então, vejam aí a cor dessa cerveja, que você pode fazer, pegar essa receita, fazer na sua casa e surpreender seus familiares e amigos, né? Pelo amor de Deus, faça. Vamos lá. Malte, 2.700 de malte pale, malte base, 250 gramas de malte caramelo 100, como eu falei, deu essa cor aí brilhante para a cerveja. Duas características de cada, uma característica de cada malte, duas características desses maltes. O malte pale ele é um pouco mais adocicado do que o malte pilsen, que é um primo dele, que inclusive se eu quisesse eu tinha feito com 3 quilos de malte pilsen também, e ia sair uma APA também, ela ia ser bem lourinha, certo? Que ele quase não tem gosto de malte. Esse malte pale ele é um pouquinho mais escuro, então ele é um pouco mais adocicado e um gosto de biscoito lá no fundo, assim, é quase imperceptível também. Esse é um estilo que por ter muito lúpulo, o sabor do malte ele não consegue se sobressair de jeito nenhum, tá? Lá no fundo você vai poder perceber alguma coisa ou outra, mas como tem um amargor forte, como tem o sabor do lúpulo, o aroma, a gente usa muito lúpulo de aroma e de sabor, termina escondendo um pouquinho o sabor do malte. É característico da zeia, tá certo? Mas o malte pale, ele é um pouquinho mais escuro do que o pilsen, tá? Pilsen é o mais lourinho de todos. E ele tem por ele ser mais escurinho, ele tem um leve dulçor e um leve sabor de biscoito. Esse malte caramelo, ele serve para dar essa cor e serve também para melhorar a retenção da espuma. Ele serve para que a espuma fique mais aqui, certo? O copo já está aqui, ó, já 5, 6, 10 minutos aqui. E ainda tem um pouquinho de espuma aqui, tá? Ele auxilia, ele ajuda na retenção de colarinho. Por quê? Porque ele tem mais proteína. A proteína ela ajuda muito a segurar a espuma. É por isso, uma curiosidade, é por isso que nas cervejas em que leva malte de trigo, que o trigo é muito proteico, a gente faz uma parada estratégica na abraçagem, que é a parada proteica, que é a gente deixar
numa determinada temperatura, a cerveja, para ela diminuir a atividade enzimática. Porque se a gente botar a atividade enzimática no 100% para uma cerveja de trigo, ela vai produzir mais espuma do que o estilo pede, certo? Então, quanto mais proteína tiver no seu mosto, mais espuma densa ela vai produzir, certo? Então, uma característica desse caramelo senha tem um pouco mais de proteína, então auxilia na retenção da espuma, retenção do colarinho, tá certo? Para essa braçagem, eu inventei de fazer, dessa vez, em vez de fazer as tradicionais rampas, que são ali 66 graus, e depois fazer um mash out a 78, eu resolvi fazer uma rampa ali em 62 e uma rampa em 72. Por quê? Isso é para que as alfa-amilase e as enzimas alfa-amilase e beta-amilase, elas trabalhem na sua temperatura ideal. A gente bota na 66 no meio porque a gente vai pegar alfa-amilase e beta-amilase, certo? Normalmente é isso. E os maltes, eles estão preparados hoje em dia para isso. Mas, se eu faço cerveja em casa, por que não testar? Tá? E aí eu testei fazer essa rampa 40 minutos a 62 graus e 20 minutos a 72, tá? Para ter como é que eu digo? Um aproveitamento maior das enzimas. Para ser sincero, eu não percebi diferença para as outras cervejas que eu faço com rampa única não. A rampa 66, né, fora de 78, que é de mash out, que é a parada enzimática, né, para ela parar de trabalhar. Mas normalmente eu faço com aos 66, 65, 66 e depois a parada aos 78. Eu não vi diferença dessa de 66 que eu faço para essa divisão que eu fiz, 62, 40 minutos, 72, 20 minutos, tá? Minha experiência, alguém pode ter feito isso aí e pode ter tido uma experiência melhor do que a minha, beleza? Mas a gente está aqui para conversar o que aconteceu, né? Eu estou aqui explanando tudo que aconteceu para a gente tirar proveito disso aí. Pronto, então, 62 graus, 72 graus, fiz o teste do iodo lá, passou, fiz o mash out, botei para 78 graus, passou 15 minutos 78 graus, isso para inativar as enzimas, e aí fiz a recirculação, fiz a lavagem dos grãos, passei para a fervura e comecei a colocar os lúpulos, tá? Quais foram os lúpulos que eu usei nessa receita? Detalhe, são lúpulos que eu tinha em casa. Lúpulos remanescentes de outras levas. Eu estava com Hércules, Perle e Cascade em casa. Eu disse, vou comprar lúpulo não, vou usar aqui o que eu tenho em casa. Né? Sobrou insumo, a gente usa na próxima. Eu tenho mais 3 lúpulos lá também. Na próxima eu vou usar ou não, dependendo do estilo que eu vou fazer. Mas é uma coisa que é bom para cervejeiro, que você... É como fazer uma comida em casa, lógico que é mais trabalhoso, né? Mas é cozinhar. É cozinhar. E você... Sabe quando você chega em casa, abre a geladeira e vai ver o que você tem para jantar, para poder jantar? Você não sabe o que é que vai comer. Abre a geladeira e vê o que é que tem. Pronto, você ser cervejeiro, você pode fazer isso. Eu quero fazer uma cerveja. Não no momento de você fazer cerveja, mas assim, quero fazer uma cerveja. O que é que eu tenho na minha geladeira? Lúpulo tal, lúpulo tal, lúpulo tal. Você não vai ter o malte, a não ser que você tenha estoque de malte. Mas você pode resolver na hora. Essa. Então eu só vou pedir malte tal e a levedura tal. Porque eu normalmente não guardo levedura. Certo? Mas assim, é reaproveitamento. Isso aí também é o bom de você ser cervejeiro caseiro. Reaproveitar o que tem para botar na sua cerveja para chegar no sabor que você quiser da sua cerveja, tá? Vamos lá. Hércules, 7 gramas a 60 graus, ou seja, faltando 60 graus para a fervura terminar. Lembrando,
Fervura é 60 graus não, 60 minutos. Voltando, Hércules 7 gramas a 60 minutos. O que isso quer dizer? Eu vou botar 7 gramas de lúpulo Hércules no início da fervura. Começou a ferver, eu coloco e começo a contar os 60 minutos. Uma fervura, ela dura 60 minutos, tá? Então, coloquei 7 gramas de lúpulo Hércules, que é um lúpulo com um teor de alfa-ácido bem alto, um dos mais altos que eu já tomei, ou seja, é um lúpulo de amargor mesmo. Como é uma APA, ela não é tão amarga, então só botei 7 gramas. Para uma IPA, normalmente eu boto 10 gramas, que ela fica um pouco mais amarga, certo? No meio da fervura, que ali vai pegar um pouquinho de amargor, um pouquinho de aroma, eu coloquei 21 gramas de lúpulo Perle, tá? Por que eu coloquei no meio? Porque o lúpulo Perle, ele é um lúpulo refrescante, picante, ou seja, a gente vai aproveitar os sabores dele e ele também tem um bom teor de alfa-ácido, ou seja, ele também vai servir para a minha para o amargor da minha cerveja. Então eu botando ele no meio, ele é bem estratégico, porque eu vou usar as duas características dele, certo? Não vou usar 100% dessas duas características, mas eu vou usar as duas. Se eu botar no início, eu não uso a característica dele ser picante do sabor. Se eu botar no final, eu não uso a característica dele ser amargo, dele ter amargor na sua composição, dele ter muito teor de alfa-ácido alto, tá? Então no meio eu consigo pegar as duas características do Perle, porque ele tem essas duas características marcantes nele, certo? Depois, como o Perle também tem característica forte de aroma, eu coloquei 24 gramas no 0 minuto. O que é 0 minutos? Acabou a fervura. Acabou, desligou, jogo o Perle. E joguei também 24 gramas de Cascade, ou seja, eu usei 45 gramas de lúpulo de aroma para, no final da fervura, para uma APA de 10 litros, tá, gente? 10 litros. Se você for fazer de 20 litros, dobre tudo, tá bom? Ou seja, foi uma quantidade razoável. Detalhe, não fiz dry hop com essa cerveja aqui não, certo? Não fiz. Mas a quantidade de lúpulo, ela foi uma quantidade boa para um final de fervura, tá? Gente, desculpa, eu tô um pouco garganta seca, então eu vou molhar um pouquinho aqui, tá? Essa cerveja aqui tá muito boa para impressionar os amigos, familiares. Então, continuando, Cascade 20 gramas. E eu falei rapidamente do Cascade aqui. O Cascade ele é um dos mais famosos lúpulos de aroma. Ele traz o estilo americano, certo? As IPAs, APAs americanas, American IPA, sempre tem muito Cascade, que é aquele sabor de alaranjado, de tangerina, né? Que você encontra nas cervejas, nas American IPA, que você encontra no supermercado mesmo, certo? Então ele tem essa característica forte e ele é muito utilizado porque ele é um dos mais baratos que tem. Ele tem um sabor muito bom e ele é um dos mais baratos, ou seja, o custo-benefício do Cascade é muito bom. Eu uso bastante Cascade. E por fim a levedura, né, a US05, que é uma das leveduras mais famosas do mundo, muito utilizada. Ela deixa uma cerveja bem clara, uma cerveja bem refrescante e assim, é muito forte nas cervejas americanas. Por isso que a gente está falando de um American Pale Ale, ou seja, é um estilo bem americano, essa APA aqui. Você vê lúpulos com estilo americano, levedura famosa, americana, certo? E o próprio nome da cerveja é o American Pale Ale, por toda essa característica que ela tem. Bom, para vocês verem que, assim, a fabricação de cerveja em casa, né, para você fazer uma cerveja única, porque, veja bem, eu escolhi isso aqui, é o que tem em casa.
Se você quiser essa cerveja, você não vai ter, a não ser que você faça. Esse é o poder de você ser cervejeiro caseiro. É você fazer a cerveja que você quiser. Que isso, indo para supermercado, você não vai encontrar nunca na sua vida. Então, escolhi os maltes que eu queria, escolhi os lúpulos que eu queria, escolhi o estilo que eu queria para conseguir fazer isso, certo? Então, uma dica que eu dou é você divirta-se no processo, tá? Faça. Que foi a história que eu contei no início desse vídeo. Eu fui atrás, na época não tinha muita coisa na internet, hoje tem, inclusive você tem um passo a passo aqui comigo, tá? De fazer cerveja. Mas na época era muito difícil encontrar cursos fora daqui de Recife, né? Para encontrar. Tinha um ou outro aqui, mas assim, curso presencial de um dia, tá? Você faz uma etapa de uma cerveja. Uma cerveja dura um mês, mais ou menos. Você faz a etapa um dia. Aí depois de uma semana ela fermenta. Aí depois você engarrafa. Isso tudo é você fazer que você vai aprender. Certo? Então, a dica que eu dou é pega essa receita, é sua, tome. Pode pegar. Tem muito mais na internet aí para você fazer. Faça o seguinte, mude alguma coisa aqui, depois me conta aí no vídeo o que é que aconteceu. Se você fez uma rampa só, ou duas na verdade, ao invés de 3, como eu fiz, né? Que tal a gente bater uma bola aí, trocar ideias de como cada um fez, mudando uma coisa ou outra da receita, né? Um detalhe importante, para ela ficar bem clarinha assim, capriche na recirculação, capriche no cold crash, né? Passou essa cerveja aqui passou uma semana a 0 grau, que ajuda a decantar, né? Porque você inativa a levedura e ela decanta bastante, certo? E ela já está há um tempo na geladeira, ou seja, ela decanta mesmo, por isso que ela fica nessa cor. Então, faça, vá em frente, não tenha medo, comece comprando seus materiais, estude, faça o curso, você tem um passo a passo, não tem como errar, e haja, tá? Porque assim é muito bom você ter o poder de fazer a cerveja que você quiser na cozinha da sua casa, com materiais triviais, né? Você vai precisar adaptar uma coisa ou outra para adquirir equipamentos. Muito dificilmente você vai ter tudo em casa, mas uma coisa ou outra você vai ter. Mas não são coisas difíceis de encontrar, os equipamentos, tá? Na internet você compra, eu fui aqui no mercado da Encruzilhada comprar uma panela para aumentar meu equipamento para 20 litros, né? Ou seja, é tudo coisa trivial de se comprar. Comece, para a gente começar a bater um papo, né? Para a gente falar de cerveja. Mês que vem eu vou estar aqui falando de outra cerveja, de Okeus, um estilo que eu nunca tinha feito ainda, que me surpreendeu bastante, porque o que é que acontece? Eu tenho feito cervejas mais amargas, porque eu gosto de lúpulo e tal, mas as pessoas elas não estão muito acostumadas com esse amargor de cerveja. Caramba, eu vou preferir agora fazer uma cerveja com menos amargor, mais sabor de malte, sabe? E aí eu descobri essa Keus, que eu vi que é uma cerveja refrescante, que é uma cerveja que tem mais sabor de malte, que ela tem um amargorzinho mais leve, que é uma ale, não é uma lager, né? É uma coisa bem diferente e surpreendeu bastante, como sempre surpreende. Sempre você vai fazer e você sai surpreendido com a sua cerveja, com a cerveja que você faz. Porque o resultado é esse aqui. O resultado é você, tá lá vendendo cerveja no supermercado, aqui do lado da rua tem um supermercado. Uma garrafa dessa de 600 ml, de uma APA, sei lá, 15 reais. Essa aqui eu gastei 6 reais. Ainda me diverti, né? Que é o principal, não é nem o dinheiro que você não gasta, não é o que você economiza, mas é a sua
É o hobby que você tem, que vai lhe trazer mais saúde mental. É a diversão, é você chamar alguém para fazer, né? Segunda dica boa, viu? Segunda dica boa. É chamar alguém para fazer. Por quê? Porque diminui custo, diminui... você divide as frustrações, mas também divide as alegrias. Você divide o trabalho. Você tem alguém para conversar, para escutar música na hora que está fazendo a cerveja, para provar outras cervejas e conversar. Tá certo? Ó, eu sinceramente, eu gostaria muito que vocês tenham aproveitado bastante desse vídeo. Eu discorri aqui, né? Eu mostrei na prática o que é fazer uma cerveja, o resultado de uma cerveja, na verdade. E exatamente o que eu fiz, discorri aqui sobre a receita, os ingredientes, o que cada um pode trazer, para você chegar num estilo aqui pré-definido por mim, mas você pode definir o seu, tá bom? Vamos lá fazer cerveja, vamos se movimentar, chama um amigo e se mexe. Vai atrás de ingredientes, vai atrás de insumos e faz, beleza? Espero que vocês tenham gostado de ficar até aqui, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.